dia de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o chamado, sobre o convite que Jesus faz a Mateus. Este episódio está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Por isto, pedimos que Deus nos ensine e abençoe. Amém. A história de Mateus ilustra de maneira clara o poder transformador da graça de Cristo. Mateus era um cobrador de impostos, um publicano, um funcionário público em Cafarnaum. Em alguns relatos dos evangelhos, ele também é chamado de Levi, como em Marcos 2,14 e em Lucas 5,27. A história de Mateus é uma história muito interessante. Só que Mateus e os seus colegas publicanos, que eram aqueles que recolhiam impostos para o Império Romano, eram desprezados e considerados desonestos e pecadores. E isto por trabalharem para os ocupantes romanos e também frequentemente cobrarem valores acima do exigido. E por isto eram desprezados pela população judaica. Eram considerados pecadores públicos e excluídos da convivência religiosa mais rigorosa. Mateus, porém, possuía uma condição financeira relativamente confortável, mas socialmente carregava a reputação de traidor e pecador. Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria e lhe dirigiu apenas duas palavras. Jesus lhe disse: "Segue-me." Mateus levantou-se imediatamente e seguiu Jesus. Este episódio, que é a conversão, não é resultado de uma decisão humana, mas da ação poderosa da palavra de Deus. O chamado de Cristo cria a fé, o arrependimento e dá uma nova vida. Mas por que Mateus? O fato de Jesus escolher Mateus escandalizou muitos líderes religiosos. Humanamente falando, havia candidatos mais respeitáveis para o apostolado. Contudo, Cristo escolheu justamente alguém considerado indigno. Esta escolha revela um tema central do Evangelho. Deus age por graça, não por mérito. Mateus tornou-se um exemplo vivo de que ninguém está longe demais para ser alcançado por Cristo. A escolha de Mateus mostra que nenhum passado é obstáculo para a graça de Deus. Mostra que Cristo chama pessoas comuns e pecadoras para servi-lo. A fé verdadeira produz uma nova direção de vida. O Evangelho é para aqueles que reconhecem sua necessidade do Salvador. Igreja não é composta por pessoas perfeitas, mas por pecadores perdoados. Quando Jesus chama Mateus, ele não faz primeiro uma avaliação prévia do passado e da vida de Mateus. Jesus não exige primeiro um arrependimento visível, uma mudança de vida ou reparação de erros. O chamado de Cristo vem primeiro. O ser humano
não procura a Deus por suas próprias forças, mas Deus vem ao encontro do pecador por meio da sua palavra. Os fariseus, que se escandalizaram, se julgavam perfeitos e justos. Se escandalizaram com a atitude de Jesus. Então Jesus diz a eles uma verdade. Jesus lhes diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele, Jesus, usa a imagem do médico. Um médico procura os doentes, não porque eles necessitam de alguma coisa mais, eles necessitam de cura. Sabem, o Evangelho só é compreendido por quem reconhece sua condição espiritual. Quem se considera justo não vê necessidade de Cristo. Agora, quem reconhece seu pecado encontra nele o Salvador. É a lei de Deus que revela a nossa enfermidade e é o Evangelho que nos apresenta o médico. Vejam, um homem rejeitado pela sociedade tornou-se apóstolo, evangelista e testemunha de Cristo para todas as gerações. Em outras palavras, Mateus não foi escolhido porque era digno, tornou-se digno porque foi escolhido pela graça de Cristo. O mesmo acontece com todos nós. Cristo nos escolheu, não porque éramos dignos, mas a graça, o perdão e a salvação de Cristo nos alcançou e nos tornou dignos. Amém. Querido Senhor Jesus, nós somos muito agradecidos, porque a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós, assim como Mateus, fomos chamados a te seguir. E nós queremos te seguir, Senhor. Para tanto, aumenta em nosso coração a decisão, a fé e a convicção de que contigo, e só contigo, nós temos o perdão, a vida e a salvação. E esta fé, Senhor, que pedimos que fortaleças no nosso coração, fortalece também esta mesma fé no coração dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos e dos nossos irmãos na fé. Por amor de Teu nome, querido Jesus, nós o pedimos. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte